Boa tarde. Hoje nós vamos bater um papo super interessante para falar da vida, obra e legado do Cardeal Newman. E eu vou chamar meu amigo o Lucas. Comentários, podem participar, pode ficar à vontade, que vai ser um papo super interessante. Olá! Tudo Oi, bom? tudo e você? Tudo graças ao bom Deus. Nossa, como você tá Que bom. bonita! Como você é gentil? Então, é, vamos começar antes da nossa live mesmo, com uma oração do Cardeal Newman sobre irradiar a Cristo, né? Que é uma oração muito bonita, assim, que quando rezo ela me toca muito profundamente a minha alma, assim. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Querido Jesus, ajuda-me a espalhar vossa fragrância onde quer que eu vá. Inundai minha alma com vosso espírito e vida. Penetrai e possuí todo o meu ser tão completamente que a minha vida não seja senão o resplendor da vossa. Brilhai através de mim e permanecer tão dentro de mim que cada alma que encontre possa sentir a vossa presença em minha alma. Permitir que, ao me olharem, não vejam a mim, mas somente a vós, ó Jesus. Ficai comigo, e assim brilharei como vós brilhais, para ser luz para os outros. A luz, ó Jesus, virá toda de vós, e nada dela será minha. Sereis vós brilhando para os outros através de mim. Permiti-me que vos louve de maneira que mais vos agrada, brilhando para quem está ao meu redor. Faça com que vos anuncie sem anunciar, não com palavras, mas com exemplo, pela força cativante da influência benéfica do que faço, pela plenitude evidente do vosso amor que o meu coração tem por vós. Amém. Ave Maria, Amém. cheia de graça, o Senhor é O Senhor é convosco. convosco. Bendita Bendita sois sois vós entre vós as entre as mulheres, mulheres, e e bendito é bendito o é o fruto fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Santa Mãe de Maria, Deus, Mãe de Deus, rogai por rogai por nós, nós, pecadores, pecadores, agora agora e e na na hora hora de nossa de nossa morte. morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. São Cardeal Newman, rogai por Rogai nós. por nós. Bom, então vamos lá. Lucas, conta pra gente aí um pouco de quem foi o Cardeal Newman, sua história, que, onde ele nasceu, em qual família ele nasceu, a fé dele e qual foi o caminho que ele percorreu até se tornar doutor, aliás, cardeal católico, né, se converter à Igreja Católica e tudo mais. E talvez e hoje é santo, né? E talvez até mesmo um futuro doutor da igreja, né? Quem sabe? Fica à vontade. Tomara, né? É, Então, vou comentar um pouquinho como é que era a época do Cardeal Newman, para então a gente falar um pouco da vida dele, tá? É, a gente está numa época, o século XIX, é uma época assim, muito turbulenta. Se existiu uma época turbulenta, foi o século XIX, né? Então, a começar primeiramente com as guerras napoleônicas, né? sim. Tanto que o pai do Cardeal Newman, né, o John Newman, né, não John Henry Newman, mas o John Newman, ele era banqueiro, né, e ele perdeu tudo por causa da guerra napoleônica. E também, quando Napoleão foi perdendo as batalhas e foi, enfim, vencido pelos britânicos, né, britânicos e os prussianos, na época dele começou a crescer um nacionalismo muito forte da parte dos britânicos.
né? Isso, britânicos incluem os irlandeses, escoceses, galeses, né? Para se autoafirmar como potência mundial, certo? Nossa. E aí o Nilma, ele tinha muito orgulho, tinha muito amor à sua pátria, né? E ele foi crescendo nesse ambiente de amor à pátria, de amor à sua nação, né? Sempre de forma virtuosa, nunca de forma exagerada. Uhum. Então, ele nasceu em 21 de fevereiro de 1801. Então, a Guerra Napoleônica terminou em 1815. Então, nesse período ali, ele vivenciou a infância dele, né, nesse período de guerras, né? E ele faleceu em 11 de agosto de 1890. Então, ele morreu com 89 anos, né? Nossa, Bem, viveu bem. não. E ele ficou quase todo o século XIX. Ele vivenciou todas as revoluções, o crescimento das ideologias nesse século, né? E não podemos esquecer que esse século também é o século de Santa Teresinha do Menino Jesus, que é o século de Pio IX, que é o Padre século de Pio. Leão XIII. Exatamente. Então, assim, é o século, na minha opinião, século, assim, ao mesmo tempo turbulento, mas ao mesmo tempo luminoso. É, Né? é, Entende? Então, assim, sim. o Cardeal Newman, ele nasceu, assim, na cidade de Londres, né? Então, ele era londrino. Então, Londres sempre foi uma cidade, assim, modelo para o mundo todo, seja de desenvolvimento tecnológico, seja de governo mundial, né? E ele morreu em Birmingham, no caso, dia 11 de agosto, né? E ele era irmão, ele tinha 6 irmãos, né? Tinha 2 meninas e o restante todos rapazes. A mãe dele era calvinista. E o pai dele Nossa, era calvinista. E o pai dele não se tinha muito, não se sabia muito ao certo se ele era anglicano ou calvinista. Mas assim, o calvinismo da mãe dele era um calvinismo muito, muito assim, evangélico. Muito assim que nem os evangélicos de hoje. Muito popular. Muito de carregar a Bíblia na mão, de pregar, de viver o evangelho, de viver os deveres morais. Então, assim, a infância do Cardeal Newman, ela tem uma grande influência em todas as etapas religiosas dele. Por quê? Porque a mãe dele ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas. Foi através do calvinismo da mãe dele que ele entendeu qual é o verdadeiro papel do homem neste mundo, que é amar a Deus e cumprir os seus mandamentos. Né? É através da oração sim. pessoal, oração humilde, que a pessoa chega à contemplação do amor a Deus e da verdade. Né? É através da oração, né? Da experiência de oração. E assim, nesse sentido, já na vida dele, ele carregou consigo aquela coisa assim, das sombras à luz da verdade. Tanto que a oração que eu rezei com você é uma expressão daquilo que tem na mais intimidade dele, que é a luz da verdade. E essa luz da verdade não vem dele próprio, vem de Jesus Cristo. Porque você nota na vida dele que ele tinha um amor muito grande pela verdade, né? Exatamente. Tanto que ele não pensou 2 vezes para abandonar tudo aquilo que ele vivia, né? O prestígio que ele tinha para abraçar a verdade. Exatamente. Só que isso não foi de uma hora para outra. O que eu Teve acho um mais processo, né? interessante é o que eu, até contigo, né? A gente vivia conversando, né, Thaisa, sobre É. a sua conversão, né? A conversão das pessoas, ela não pode acontecer de um passe de mágica. É. Ela tem que ter um acompanhamento, É ela um... tem que ser um trabalhado. E a gente nem se dá conta quando ela começa. Só depois que a gente se converte, que a gente vai puxando e a gente vê onde que começou. Igual o Chesterton fala, né? Você primeiro deixa de... Você começa a respeitar a igreja, depois você começa a admirar, né? E aí depois você começa a se sentir atraído, né?
Uma coisa assim. Exatamente. E assim, ó, a verdade, para o cardeal Newman, ela habita na consciência. Só que não é uma Nossa. consciência subjetiva. Não é uma coisa assim, que nem Lutero, né? Que tinha assim uma visão assim da fé como um sentimento, como um desejo, né? De ser salvo ou de sentir amado por Deus. Não. Ela é uma consciência assim de que, peraí, Deus habita no meu coração. Deus habita nos deveres morais, né? Não habita só numa uma coisa subjetiva que eu construo, mas é eu que me adapto a Deus, eu que me adapto à verdade moral, né? Tanto que quando ele tinha 15 anos, 14 para 15 anos, ele teve um período de ateísmo, né? Ele Nossa. ficou, ele ficou agnóstico, né? Só que assim, ele viu que ele percebeu dentro de si que ele sentia um vazio muito grande. Por quê? Porque ele acreditava que a razão ela que rege a vida humana, né? E não Deus. Ele acreditava, por exemplo, de que a razão que determinava as coisas não é a realidade que se adequa à minha razão, mas quer dizer, eu devo me adequar à razão, mas ele acreditava ao contrário, que a realidade em sua volta deveria se adequar à sua razão, né? Isso é subjetivismo. Entendi. Enquanto no decorrer, depois, quando ele teve 15 anos, ele se encontrou com um pastor calvinista, né? E acadêmico de Oxford, né? E ele se encontrou com a verdade no sentido assim de que a verdade, ela preencheu o coração dele. E não ele que determinou que a verdade preenchesse ele. No caso, a verdade é Jesus Nossa. Cristo. Né? Então, aqui nesse primeiro momento, ele conseguiu entender que a razão e a fé se unem. Né? Antes, ele só tinha um sentimento religioso. Mas Olha só. depois, exatamente, depois ele conseguiu unir aquele sentimento religioso que ele adquiriu da mãe dele com a razão, ou seja, com as razões para a fé. Né? E isso é muito importante para todo mundo, né? Principalmente para aquelas pessoas que querem realmente descobrir a verdade, que não é eu que determino a verdade, não é o meu sentimento que determina a verdade, mas é eu que devo me adequar àquilo que é manifesto. Né? Eu vou dar um exemplo bem clássico na vida dele. Né? Quando ele começou a estudar a Sagrada Escritura, isso como ateu, tá? Ele começou a enxergar que aquilo que foi apresentado na Sagrada Escritura não poderia ser algo humano. Não poderia ser uma construção humana. Tinha que ter algo divino ali. Então ele compreendeu através da Sagrada Escritura que Deus existia, que Deus habitava ali. Né? Foi através da Sagrada Escritura e através da oração dele que ele conseguiu unir o amor que ele já tinha, né, as dúvidas que ele tinha na verdade de Deus. Né? Até engraçado que ele era muito assim, muito teimosinho, né? Ele, como melancólico, demora para reagir. Ah, ele é né? melancólico também? Era melancólico. Ele era Ah, bom melancólico. saber. Gosto mais ainda dele agora. Aí, ó, viu? Né? Então, assim, ele demorou muito para reagir. Mas quando ele reagiu, ele se determinou e disse, não, eu vou adequar a minha vida a essa verdade que foi manifesta, a minha própria... o meu próprio sentido, né? E ele entendeu também que a razão humana, ela não é uma coisa fora das coisas de Deus. Ela é um reflexo do amor de Deus pelas pessoas. Então, a razão não contradiz a fé. Pelo contrário, ela une. Né? E tem muitas pessoas que acreditam que para ter fé tem que deixar de pensar, né? Tem que ser, digamos assim, tem que ser uma pessoa burra. E não tem nada a ver. Não, nada a ver. Uma coisa tá. Elas são como as duas asas, né? Já dizia o Papa João Paulo II. Isso mesmo.
Então, assim, a gente não pode anular, sabe? Porque a razão, ela faz parte do homem, né? Nós não podemos acreditar no que o Lutero dizia, que a razão estava tão corrompida, mas tão corrompida por causa do pecado original, que não é possível a gente descobrir Deus. Não é possível a gente alcançar Deus, né? Então, aí ele entendeu o seguinte, que a noção de Deus, a razão de Deus, né? Por exemplo, as 5 vias de Santo Tomás de Aquino, elas não são suficientes para que o homem possa encontrar a Deus. Não basta a gente provar a existência de Deus, segundo ele. A gente precisa ter uma experiência, não subjetiva, como eu disse no começo. Não subjetiva, não que eu me adeque não que a razão, não que a realidade se adeque à minha razão, mas é a minha razão que se adequa à realidade. Então assim, como que seria essa experiência? Essa experiência, ela é uma experiência de oração, de uma pessoa que me ama, né? Não é um sentimento assim vazio, por exemplo, eu sinto que Deus está dentro do meu coração. Não. Ela é vamos dizer assim, uma experiência que existe uma pessoa que me ama e que eu devo corresponder a esse amor, né? É a revelação que vem ao meu encontro, caso o próprio Jesus Cristo venha ao meu encontro, e eu devo dar uma resposta. Então, essa é a experiência pessoal. O que é uma pessoa? O que é uma persona, né, no latim? É uma relação entre 2 indivíduos. Um que dá a resposta e o outro que corresponde a essa resposta, né? Tanto que a revelação cristã, ela é justamente isso. Ela é um chamado de Deus para a conversão e o homem precisa dar essa resposta, né? Então, assim, no primeiro momento eu preciso acreditar que Deus existe. Ou seja, 5 vias de Santo Tomás. Só que a gente não pode parar nas 5 vias. A gente precisa tornar essas 5 vias, no caso esse Deus que se revela através da razão, a revelação, que é Jesus Cristo, que é uma pessoa... Tem que ter um relacionamento, né? Porque ele é uma pessoa, e com pessoas a gente se relaciona, né? A gente tem intimidade. Não pode ser uma coisa só mental, só intelectual, né? Isso. E aí, mais para frente, eu vou comentar quando ele vai fazer uma crítica na ideia de universidade sobre um certo intelectualismo, um certo cientificismo da fé, né? Aí, assim, quando ele completou 16 anos, quando ele se converteu, teve a primeira conversão dele, ele foi para Oxford fazer o ensino médio, né? O famoso, para nós é ensino médio, né? Mas na época é um pouquinho diferente. E ele começou a se destacar como grande intelectual, já com 16 anos. Ô, louco! E os professores começaram a incentivar ele. Não, você precisa estudar para se tornar um tutor, né? Para você se tornar professor. E ele batalhou, estudou, né? Até diz, né, que ele ficou às vezes 12 horas só estudando direto assim para uma prova, né? Que miseravelmente ele acabou não passando, né? Só que assim, ele não desistiu. É isso que eu mais admiro no Newman. Ele não desiste. Ele não desiste daquilo que ele acredita que é real, que é verdade. Então ele foi cabeçudo, né? Como um belo de um melancólico, né? Quando ele determina algo, vai até o fim, né? E ele sim. Não é verdade isso? Isso não, é bom, né? É ótimo, né? Ai de mim se eu tivesse isso, né? E aí, assim, ó, com 21 anos, ele é chamado para ingressar, né, no campo acadêmico, entre os grandes professores da Universidade de Oxford, né? E nesse período, ele consegue a segunda conversão dele, né? Do período dos 16 anos aos 21, que é o período da conversão ao anglicanismo. Por que ele deixou o calvinismo? Primeiro, na Apologia Pro Vita Sua, ele vai dizer assim que o calvinismo, ele tornou a fé dele árida, desértica, seca,
Só quem foi calvinista sabe disso. Eu Exatamente, fui. sabe? Porque Até assim, nisso eu tenho semelhança com ele. aí, ó, viu? Então, assim, ele sentiu assim que sentiu uma fé árida, muito assim moralista, muito da lei, Intelectual, racional. exato, sabe? E não uma fé relacional. E É, ele encontrou no anglicanismo, através da liturgia anglicana, porque a liturgia anglicana é linda, né? Ela é muito parecida com a missa católica, né? uhum, Ele encontrou na liturgia anglicana, nos escritos anglicanos, essa relação entre a pessoa e a verdade. Então ele se converte ao anglicanismo e no dia 13 de junho de 1824, né, 3 anos depois, ele se torna padre anglicano. Ele se torna presbítero anglicano. é Né? pastor no caso, né? Não, é presbítero, é padre, né? Eles também chamam de padre lá. Né? É um pouquinho diferente é, das outras Igrejas. denominações religiosas protestantes, né? Aí A assim, Nirvana, já fui calvinista. A fé calvinista é uma fé morta. É bem isso mesmo. bem isso, sabe? Porque assim, ó, o que eu acho interessante no calvinismo, eu posso estar me equivocando. Me corrija se eu estiver errado. O problema dos calvinistas é que assim, ó, bom, eu me sinto eleito por Deus, então eu não devo me esforçar o suficiente o tanto para mudar tanto os meus defeitos. Eu só basta eu não Isso. pecar. Isso. E como as obras para o pro protestante, de modo geral, ela não vale nada, porque tudo que vem da gente não vale nada, é desprezível, entendeu? Então, nada que você faça é meritório, não tem essa de você fazer alguma coisa. A graça já fez tudo, Deus já fez tudo. Então você Exato. fica numa passividade, sabe? Assim, você não precisa se relacionar com Deus. Só basta não pecar. E assim, pela fé católica, né, até mesmo por causa do projeto de santidade que Deus tem pra gente, só cumprir os deveres não basta, É, né? exatamente. Não basta. Só os mandamentos é para você ser salvo. Isso é muito pouco, sabe? Isso é É igual o assim, filho, o jovem rico, né? Que já cumpria tudo. Mas se ele quisesse ser perfeito, aí vai requerer exatamente, mais de você. exatamente, sabe? Então, assim, ele percebeu no calvinismo essa falta de relação, uma coisa muito árida, né? Então, assim, a partir do dia 13 de junho de 1824, foi um papel muito importante na vida dele, porque ele sentiu o desejo, percebeu o desejo de entregar sua própria vida pela salvação das pessoas, sabe? Nossa, É ali, a partir da ordenação dele como presbítero, como clérigo anglicano, que ele desejou ardentemente a não casar. ai, desculpa, Opa, gente. Caiu aqui o tripé. faz parte. É, faz Problema parte, técnico. acontece. Acontece. Eu aproveitei e também liguei a luz que estava um pouco escura. Aí, Aí, assim, a partir daqui, ele vai dizer assim: até a morte eu serei responsável pelas almas. nossa, Olha que bonito. sim, Gente, muito mesmo. quando eu olhei para isso aqui, porque o que eu estou me baseando é na biografia do padre Penido sobre o cardeal Newman. Quando eu li a primeira vez essa biografia, eu, assim, me esquentou o coração para salvar almas. Quando ele, né, depois de ordenado clérigo, né, na igreja anglicana, ele cuidou de 2.000 pessoas. E ele fez isso por um grande amor a Deus e pelo amor às pessoas.
foi através disso que ele chegou a dizer assim, que a doutrina do Cristo crucificado é a fonte única de virtude e piedade real, né? E a única base para a paz e o consolo. O que ele quis dizer com isso? Que, como São Paulo vai dizer, né? Eu não prego outra coisa a não ser Cristo crucificado, né? Ele mostrou através da paixão e morte do Senhor, né? A salvação das pessoas, a redenção das pessoas. E ele precisava se doar como Cristo se doou na cruz pelas pessoas. Ali que a gente entende, que nem a palavra do padre Paulo Ricardo, né, que ele vai dizer assim, que um padre não é um homem, é um sacrifício de um homem, né? Então, ali que ele entendeu que ele precisava mudar de vida, ser santo. Ali que ele viu a santidade, como anglicano. Isso que eu achei mais surpreendente, né? Que ele viu através do pastoreio das pessoas, é por isso que eu gosto sempre de dizer que o Newman, ele é historiador, ele é teólogo, ele é, mas acima de tudo, ele foi um cura das almas, sabe? Porque foi através da cura das almas que ele encontrou o verdadeiro chamado da vida dele, que é levar as pessoas para o céu. Que lindo. Como anglicano, veja só. Né? E diante disso, né, na época dele, e aqui eu vou falar um pouquinho do movimento de Oxford, né? Ele fala assim na vida dele, na Apologia Pro Vita Sua, que antes do movimento de Oxford, ele foi fazer uma viagem. Ele foi fazer uma viagem para o Mediterrâneo. Malta, Marrocos, né? Sicília, Roma. E ele enxergou, através de Roma, a igreja dos primeiros cristãos. Foi em Roma que ele encontrou realmente a igreja primitiva. Só que aí eu te pergunto assim, ele queria se converter ao catolicismo? Não. Não, como todo mundo não, né? Até a verdade começar a te incomodar tanto que você fala, não vai ter jeito. Exatamente, você acha que todo mundo tá na paz e boa no seu canto, né? Tá tudo ótimo, vai querer. Exatamente, sabe? É até engraçado, ele fala assim, ó. Ah, Roma, se você não fosse Roma, né? Que ele quis dizer assim, ah, Roma, por que você não é a Roma dos primeiros cristãos e não é a Roma corrompida, é a Roma corrompida pelos papas, né? Então, assim, até ali, na viagem entre 1828 e 1933, que esse é o período que ele começou a estudar a patrística, né? Ele viu em Roma o sinal de que ele precisava reformar a igreja anglicana, né? Porque, assim, o que é o movimento de Oxford, que o pessoal comenta tanto? É um desejo acadêmico e espiritual, né, do Newman e os seus compatriotas, seus amigos, né, de encontrar a via média entre o catolicismo corrompido de Roma e o protestantismo. Porque, assim, era um meio termo. Era um meio termo, era a via média, né? Porque naquela época o protestantismo anglicano estava sendo infiltrado pelo liberalismo protestante alemão. O que é o liberalismo protestante alemão? É você tentar enquadrar a revelação dentro de moldes racionais. Ou seja, você adequar o evangelho, não a tua razão, assim, não é a razão que vai adequar o evangelho, mas é o evangelho a tua razão. Nossa. Você que leu Scott Hahn, né, a politização da Bíblia, você vai ver muito isso. Que eles utilizam da razão para tentar achar trechos do Evangelho, da própria Sagrada Escritura,
que se adeque à sua ideia. Né? Então, assim, é uma espécie de racionalização da fé cristã. Coisa que o Newman abominava. Porque ele, através da experiência inicial da infância e depois da segunda conversão, né, lá com o anglicanismo, né, e com a experiência com Deus, pessoa, ele ficou horrorizado com aquela ideia de adequar a Bíblia à razão. Né? Então, assim, ali gerou, através desse racionalismo, esse liberalismo alemão protestante, o relativismo que nós temos hoje. De que não importa a igreja que você pertença, o que importa é acreditar em Jesus Cristo. E pior... Não importa as doutrinas, tanto faz, né? Exatamente, sabe? Então, assim, ele começou a enxergar que os liberais anglicanos estavam bebendo desse protestantismo alemão, luterano, tá? Não calvinista alemão, mas luterano alemão. Ele viu que as pessoas mais simples, né, da igreja anglicana eram muito sentimentalistas, né? É só você comparar aos nossos evangélicos de hoje com os evangélicos da época do Newman. Eram sentimentalistas. Eles não queriam estudar de forma profunda a Sagrada Escritura. Na verdade, no meio protestante, de modo geral, quem tem pouca instrução é mais levado ao sentimentalismo. E geralmente quem estuda muito, que é a ala mais calvinista, aí é essa coisa mais seca, árida. Racionalista. É. Né? Então, assim, aí ele não queria... Eu achei engraçado, eu me matei de rir quando ele... O padre Plínio, cadê a biografia dele? Tá. Ó, leiam essa biografia, tá? Depois eu vou fazer mais indicações de livros. Quando o padre Plínio comenta que o Newman foi para Roma e começou a enxergar as igrejas de Roma, ele ficou maravilhado. Ele falou, meu Deus, por que esse povo não é anglicano? Por que existe essa corrupção papal? Sabe? Porque assim, ele viu as igrejas belas, ele viu a igreja primitiva, ele foi para as catacumbas de Roma e ele ficou maravilhado, sabe, com aquilo. Então, assim, a partir dessa viagem que ele foi para o Mediterrâneo, ele voltou para Londres, em Oxford, e ele reuniu os amigos dele para criar um movimento de Via Média. Essa Via Média é o movimento de Oxford, que tem até hoje. Tá? Tem? Que depois gerou o anglo-catolicismo, né? Que não é uma união com Roma, tá? Mas que existe ideias, movimentos católicos dentro do anglicanismo. Não é uma união jurídica com Roma, mas é um espírito romano, é um espírito católico dentro do anglicanismo. Né? Tanto que o anglo-católico, né, o movimento de Oxford, ele acreditava nos sacramentos, ele acreditava na confissão auricular, tanto que o Lewis participou desse movimento anglo-católico. Tá? O C.S. Lewis. Nossa, tá? Não sabia não. Tanto que o Lewis, ele ia toda semana se confessar com o padre anglicano. Toda semana. Né? Outra coisa que eles também têm um carinho imenso, é a liturgia. Eles pegaram a liturgia da Idade Média, da Idade Antiga, né, dos padres da igreja e da escolástica, e desenvolveram na liturgia anglicana. Aí, assim, o que eles rejeitam? Né? Até hoje eles são assim. O que eles rejeitam? Papado. O papado, primado de Pedro, né? Também o divórcio, eles aceitam o divórcio, eles não acreditam na insolubilidade do matrimônio. E também a questão da Imaculada Conceição, né? E da Assunção de Maria. E nem a intercessão dos santos. Intercessão dos santos eles acreditam. Tá? Nossa! Então, assim, os anglicanos, eles são um fenômeno muito diferente
do fenômeno protestante luterano calvinista. Tá? A reforma protestante, no início da Inglaterra, não era uma reforma assim, de ruptura com tudo. Era o quê? Um cisma. Não era uma ruptura com toda a fé católica, era um cisma. E então, as pessoas, assim, elas não sabem disso, né? Exatamente. Elas Sabe? acham que Então, era logo realmente, no início, um rompimento total, né? Mas não foi. Foi um negócio gradativo, assim, né? gradativo. E daí, assim, o Newman, através do movimento de Oxford e através dos tratados dele, né? Que até depois eles são chamados de tractatorianos, né? Por causa que eles faziam várias teses, né? Vários tratados, né? Comentando as reformas da Igreja Anglicana, apoiada por bispos, apoiada por clérigos também, por, né, presbíteros. Então, o movimento de Oxford, ela foi um movimento apoiado por todos da Igreja Anglicana, tá? Só que teve um probleminha meio complicado. Quando Newman foi escrever o Tratado 90, ele fez a seguinte afirmação, que o Concílio de Trento não é uma coisa contraditória à fé anglicana. Ele fez isso? Ele falou isso no Tratado 90. Daí é engraçado assim, ó, o que eu acho mais engraçado de tudo isso, que eu me matei de rir, é que a partir dali ele foi expulso de Oxford. Eles obrigaram a ele pedir renúncia. Nossa. A partir dali, do Tratado 90, que ele começou a escrever o ensaio do desenvolvimento da doutrina cristã. Ô, Foi a louco. partir de 1841 até 1845 que ele começou a estudar de forma assídua e contínua aquele desenvolvimento que ele fez no Tratado 90. Foi só Resultado. depois que ele foi expulso. Só depois que ele... digamos que ele pediram a renúncia dele, né? E aí, assim, os colegas dele, né, também rejeitaram as teses dele. E ele ficou isolado. Então, se ele se sentiu isolado, então ele foi para o interior de Oxford, né? E a partir dali ele fez um retiro pessoal. Nesse retiro pessoal, ele escreveu o ensaio, tá? Que ele se baseou num padre da igreja chamado São Vicente de Lerran, né? Que é o livro Comunitório. Tá? O Comunitório você consegue pela internet, pela Alexandria Católica. Tá? Nesse livro, ele comenta o desenvolvimento orgânico da doutrina cristã. Por quê? Nunca teve ninguém, até então, né, que pudesse desenvolver o pensamento de São Vicente, tá? Nesse sentido do desenvolvimento da doutrina cristã. Tá? Que o dogma, ela não cai por terra, né? Ela não cai do céu, o dogma. Tá? O dogma não cai assim por céu. É engraçado, até o padre Paulo comenta, né? A Bíblia não caiu do céu de zíper e tudo. Né? E o dogma também não. O dogma também não. E o dogma, diferente do que muitos pensam, não é uma invenção da igreja. É a crença de sempre, desde sempre. Mesmo que um dogma seja proclamado em 1800 e pouco, por exemplo, como o da Imaculada Conceição, ele sempre foi escrito desde o princípio. Uhum, exatamente. Só que assim, ó, pro São Vicente, né, existem critérios para isso, né? A gente pode talvez lá mais para frente, né, talvez, né, a gente comentar um pouco do ensaio. Mas assim, é através desse pequeno livro, assim, até imprimi aqui para eu ler depois, né, com mais calma, né? Foi através desse livro que o Newman se converteu ao catolicismo romano. Por quê? Porque ele viu que o papado não é uma coisa criada pela Igreja Católica. Ela foi uma fé desde o início e desenvolveu-se até chegar aquele momento, né?
seja na questão da definição dos dogmas, seja na condução da igreja, seja no desenvolvimento da própria liturgia, né? E aí, assim, no dia 9 de outubro, né, de 1845, ele se encontra com o padre Domênico, que é um padre passionista, se ajoelha diante dele e ele vai dizer: eu quero entrar para a Grey da Igreja Católica. Nossa, que lindo! Então, assim, é através... Assim, entenda, e ele mesmo fala que não foi uma conversão do protestantismo para o catolicismo. Foi uma conversão de vida. Foi algo que nunca teve ruptura, porque ele sempre começou a buscar a verdade. Foi uma continuidade, não foi uma ruptura. Ah, eu rompi agora com a Bíblia protestante. Ah, eu rompi agora com a fé. Não, foi uma descoberta. Eu vejo muito semelhança nisso. Porque eu sempre busquei. Sim. Só que o que eu tinha era resquícios mesmo, né? Igual o que a gente tem é sementes, né, da verdade. Mas aí cada vez que você vai se aprofundando, aí você tem a plenitude, né? Que tá na igreja. Exatamente. Então, assim, as pessoas têm que entender uma coisa. Isso o Scott Hahn fala, tá? Os protestantes, eles são muito bem intencionados na sua fé. Sim. Alguns, viu? Mas nem todos. Infelizmente, tem pessoas que são obstinadas mesmo no... Sim. Só que o que eu acho interessante, né? E isso numa fala na apologia, né? Que o protestantismo, eles são sombras da luz da verdade da Igreja Católica. Tá? Se o Newman, por exemplo, teve uma conversão ao catolicismo, à Igreja Católica, né? A verdade real, plena de Jesus Cristo na história, é porque ele enxergou essa coisa do desenvolvimento, né? Essa coisa de que a doutrina, a Bíblia, não se originou assim do nada. Foi uma construção inspirada pelo Espírito Santo para então chegar na definição dogmática. Né? Não foi uma criação humana. Porque ele olhando, por exemplo, para Niceia, que foi um fecha-pau. Se o pessoal critica hoje o Concílio Vaticano II, é porque não leu Niceia. Muitos padres eram contra a questão de consubstancial ao Pai. Muitos eram com medo de aplicar essa ser consubstancial ao Pai, que está lá no credo nosso, né? No credo niceno-constantinopolitano. Por quê? Para não haver heresia. E era um fecha-pau mesmo depois do concílio. E então, muitas pessoas deixavam a igreja, né? Depois que ela proclamava algum dogma. Como acontece até hoje. Exatamente. E assim, uma outra coisa que ele enxergou no ensaio, né? E depois ele foi se desenvolvendo, né? Enfim. Ele chegou à conclusão de que as heresias que o protestantismo prega são as mesmas heresias que a igreja combateu nos primeiros séculos. Não, eu estou lendo História das Heresias, comecei, né, a dar uma lida. Eu dou risada. Porque você fala assim, não, vai ter alguma diferente. Aí você vê, não, existe, já existiu no passado. É incrível. Sim, exatamente. Aí eu te pergunto assim, olha, vamos supor que você esteja no auge lá da tua empresa, na tua faculdade, você esteja com doutorado, pós-doutorado, você esteja uma cátedra na universidade, e de repente você precisa renunciar a tudo isso porque você descobriu a verdade. O que sentimento você teria? O sentimento, não, eu vou renunciar a tudo, porque eu encontrei com a verdade. Mesmo que isso me custe tudo, mas eu encontrei com a verdade, não é isso? Olha, eu vou falar por mim. Como somos uns melancólicos, tanto eu quanto o senhor Nilman, então a gente tem essa coragem. Mas talvez algum outro temperamento não tenha tanto.
é nada. Mas aí que tá. O melancólico, ele tem muito isso, sim. Mas eu acho que a verdade, para qualquer pessoa, ela vai te perturbando. Ela tira a sua paz. Não Mas tem sabe o como. que é, Thaisa? Uma coisa assim que eu noto muito na conversão de Santo Agostinho. Tá? Quando a pessoa se encontra com Cristo, ela está disposta a perder tudo. É, Porque ela encontrou tudo da vida dela. E isso sim. Nilma nos ensina. Porque assim, ele tinha tudo E na muitas mão. pessoas podem estar pensando assim, mas não quer dizer que eu sou protestante e não encontrei Cristo? Só que aí que está a questão. Não é o Cristo total, é parcial. É, é. Entendeu? Porque assim, o Cristo que está na palavra de Ah, Deus. o colérico também tem coragem, é verdade. A Nirvana tá falando. Olha, Nirvana. Assim, a mesmo Cristo que está na história humana, que ressuscitou e está nos céus, é o Cristo que está na palavra, é o Cristo que está na igreja. Mas o Cristo real, pessoa, presente, é só na Eucaristia. Isso. Pessoa, substância, né? Exatamente. O próprio Cristo está ali. Né? E aqui eu quero abrir um parênteses sobre a questão das descobertas do movimento de Oxford nesse sentido. Que o movimento de Oxford acredita que o Cristo está na Eucaristia. Que está presente de forma real. Não é uma coisa que a minha fé atribui. Mas é algo Mas que é para mim. tem anglicano que acredita na consubstanciação, né? Isso. Mas o Mas movimento de Oxford acreditava realmente na transubstanciação. aí que tá, eles Nossa! não acreditavam nesse termo. Mas assim, Mas o eles conceito. acreditavam no conteúdo do termo. Tá? Tanto que, nesses tratados que o Newman fez com o movimento de Oxford, eles fizeram essa descoberta através dos padres da igreja. Nos padres da igreja tem lá tudo, né? A começar com Santo Agostinho, né? Então, assim, agora, nesse momento, eu quero comentar um pouquinho sobre a questão dele na igreja católica, né? Depois que ele se converteu, milhares e milhares e milhares de pessoas se converteram junto com ele. Olha que Porque bom. para um protestante da época, para o romancista da época, até tem aqui o nome da pessoa, ele vai dizer aqui, ó, o homem, sob muitos aspectos, o mais notável que haja surgido na Inglaterra no século, e talvez o mais notável da igreja anglicana, haja produzido em qualquer século, que é o John Henry Newman, né? Segundo o autor aqui, que ele vai comentar aqui, né? O nome dele é o John Campbell, né? O Sharp. Ele é um romancista do século XX, que conviveu no mesmo período que o Newman. Por que ele disse isso? Porque o Newman ele foi brilhante dentro da igreja anglicana e na igreja católica na Inglaterra. Né? Por quê? Porque foi através dos estudos patrísticos que eles descobriram a verdade de Cristo na história. Né? Que é uma contraposição ao pensamento manualístico, que é trabalhar só com manuais e não com o conteúdo da fé, que é pegar, por exemplo, as fórmulas dogmáticas, tá? E a partir das fórmulas dogmáticas tratá-la como uma espécie de lei, e não como conteúdo para mim vivenciar na fé. O brilhantismo do Newman consiste nisso, de trazer o conteúdo da fé católica para uma relação pessoal, né? E assim, se existe algo que influenciou o século XX, influenciou grandes nomes, como João Paulo II, como Edith Stein, como Bento XVI, como Chesterton, como Tolkien, como Lewis e tantos outros, foi justamente essa coisa de eu me relacionar com alguém. O sozinho ou só. Eu sozinho, enquanto pessoa humana pecadora, que precisa
daquele que é o só, que é o uno, que é Deus. Entende? Então, assim, se existe uma contribuição, tanto na igreja anglicana como na igreja católica, é essa, de um Deus pessoa, que se revela na consciência do homem para o dever moral e é vivenciado no cotidiano. É a partir do Newman que ele percebe, né, através do pensamento do Newman, que a igreja percebeu o papel preponderante dos leigos, da consciência da fé dos leigos. Olha. Então, assim, através do Newman, que a gente consegue compreender qual é a função real da pessoa na igreja. E aqui é diferente, por exemplo, de um humanismo que é pregado no século XX. Que o humanismo, ele é muito massa. É um humanismo, é humanidade. E não pessoa, não indivíduo. Entende? Entendi. Então, assim, a maior contribuição, na minha opinião, né, é justamente esses aspectos. A consciência, a pessoa, a relação entre pessoas, e também a oração pessoal. Que eu não estou falando com ideias, eu estou falando com uma pessoa. Olha, que interessante. E muitas pessoas passam a vida cristã sem isso, sem entender tudo isso, né? Sim. É uma fé, igual você estava falando, mental, racional, muito, muito intelectual. Intelectualista, né? E não tem a experiência, não tem aquela vivência de fato, né? Não tem as consolações. Exatamente. Então, assim, às vezes as perguntas. Você uma vez perguntou para mim, né, Thaís, o porquê que eu estou estudando o Newman, né? Quando ele foi canonizado ano passado, eu percebi dentro desse processo de. Seja porque eu estava acompanhando a Sociedade Newman Brasil, seja porque Bento XVI citava, eu percebi que existe um santo que fala de pessoa para pessoa. Assim como São José Maria Escrivá, assim como São Francisco de Sales. Só que ele conseguiu transmitir isso através de teologia. E eu pedi a Deus assim que me desse um santo, né, um teólogo que pudesse me orientar a não viver uma fé muito intelectualista, muito assim racional, mas uma fé pessoal, não sentimentalista também, tá? Sentimentalismo também não, né? Pode ser. Exatamente, tem que ter um equilíbrio, tá? E assim, o conceito de pessoa para ele é o equilíbrio entre sentimento, razão e consciência. Como ele vai dizer, né, numa das cartas dele, né, um brinde primeiramente à consciência e depois ao Papa. Por quê? Porque a consciência me leva à verdade. A minha consciência me leva ao Papa. Entende? Que é aquele que interpreta a Sagrada Escritura, interpreta a tradição, né, interpreta todos os dogmas. Então, assim, só para a gente tentar dar um espaçozinho, talvez, para alguma pergunta, alguma coisa. O que o Nilma contribui para a vida espiritual nossa é essa relação de pessoa, relação pessoal. Essa relação de indivíduos entre a verdade, a luz, e a minha verdade, a luz da minha razão. Né? E isso me tocou profundamente. Quando eu vi o Newman sendo canonizado, eu pensei, não, esse vai ser o meu amigo do céu. Esse vai ser o meu mestre de teologia. Por quê? Porque ele vai ser a luz para me levar para a luz que é o Cristo. Que lindo. Né? Bom, enfim, eu quero partilhar então com vocês, a Thaís também comentou aqui comigo, para como a gente pode começar um estudo do Newman, né? Sim. Então eu vou dar a dica de seguirem a Sociedade Newman Brasil, que eles têm
bastante posts, né? Bastante conteúdo sobre o Newman. Mas comecem a estudar esse autor aqui, que é o Padre Penido, né? A biografia do Cardeal Newman, que você consegue na internet, mas também você consegue pela editora Nebli, né? O facsímile, né? Dele. E vai ser editada pela Edições Cristo Rei, essa biografia do Padre Penido. Olha que legal. Vai ser bem bacana. Daí depois, eu oriento também a ler esse livro aqui, o Newman Católico, tá? Da Cultor de Livros. Esse livro aqui, ele fala todo o período, né? Do Newman enquanto católico. As provações, as visões católicas em torno do papado, da infabilidade, da Imaculada Conceição. E o quanto ele sofreu, né? Porque ele sofreu também muitas retaliações, né? Pena que nós não temos muito tempo para falar da parte católica do Newman, né? Mas, assim, entendo, o Newman, ele foi capaz de renunciar toda a carreira acadêmica e foi capaz de renunciar a si mesmo em prol da autoridade. Se a autoridade, por exemplo, obrigava ele a fazer alguma coisa, ele fazia. Se a autoridade, no caso os bispos, né, os superiores dele, mandavam ele se calar, ele se calava. Né? Ele era muito obediente. Né? Então, assim, ele sofreu muito. Porque ele, diferente no tempo quando ele era anglicano, ele não tinha nenhuma voz dentro da Igreja Católica em termos de teologia. Todos os projetos dele fracassaram. Né? Na época dele, ele não foi valorizado. Ele só foi valorizado no século XX. Com o Chesterton, né? Com o Oratório de Birman, né? Que é onde o Tolkien praticamente vivia. Depois da morte mesmo, né? Exatamente. Né? Ele só foi reconhecido como cardeal porque o Leão XIII lia os livros dele. Entende? O Leão XIII, quando ele era cardeal, né? Lia os livros dele. E nomeou ele como cardeal. Mas ele, enquanto intelectual católico, ele não foi reconhecido. Né? Daí depois, eu sugiro assim, que o pessoal leia muito os sermões dele. Seja quando ele era anglicano, seja como ele foi quando era católico. Tá? Mas principalmente o livro das devoções que tem pela editora Molokai. Ali a gente vê o Newman santo. O Santo Newman, católico. Né? E aí depois também vamos ver, Via Sacra dele, que tem pela Cultor de Livros. Então, assim, lê todos os sermões dele. Aí, para então ler a Ideia de Universidade, que tem pela Eclese, né? Que acho que você também tem lá, né, Thaisa? Tá. Leia esse livro porque ele dá o equilíbrio entre o obscurantismo religioso, que é essa necessidade de não precisar da razão para justificar a fé, ou seja, o outro extremo, que é o cientificismo, que eu não preciso da fé para me guiar. Então, nesse livro, ele coloca o equilíbrio entre a fé e a razão. E é o primeiro livro que o Bento XVI leu. Tá? Dele. Que foi traduzido pela Edith Stein. Pela Eclésia. Pela Edith Stein? Aham. Foi traduzido pela Edith Stein. Né? Outra santa que eu amo. Perfeita, né? E aí, por último, não leio antes, né? Por último, o ensaio. Né? O ensaio da doutrina cristã. Esse livro aí, show de bola. Eu não tenho, mas eu já estou perfeito. Tem até um episódio aqui na página 30. Pena que não vai dar tempo muito para ler essa parte, mas é maravilhoso. Ele dá uma alfinetada no protestantismo, dizendo assim que o protestantismo, a fé protestante, ela nega a história. É um salto. Ele vai dizer assim, ó, é um salto histórico. Eu vivi 19 anos lá sem ter noção dos 1500 anos da Igreja Católica. Pois é. É um salto. Ele vai dizer assim, aprofundar-se na história é deixar de ser protestante. A gente vai finalizar com essa frase, porque já está encerrando. Obrigada, Lucas. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar para mim e para o Lucas. Melhor para o Lucas, porque ele é mais
inteligente e ele entende mais Oh, de Newman do que eu. Obrigada, até a próxima. até.